Bom dia, oitavo ano! Hoje nós estudaremos no módulo 12 as condições para a fixação das sociedades, certo? Você já se perguntou por que algumas áreas são mais populosas do que outras? Hein? Alguém já se perguntou por que a distribuição da população em nosso planeta ocorre de maneira bastante irregular? Não se perguntaram? Pois hoje nós vamos questionar acerca disso. Olha, existem condições especiais para a fixação humana. Existem territórios que são considerados áreas de atração, certo? Por que são áreas de atração? Porque apresentam facilidades para a ocupação humana. E existem territórios que são chamados de áreas de repulsão. Por quê? Porque apresentam dificuldades para a ocupação humana. Por exemplo, o deserto do Saara é uma área de quê? É uma área de atração ou uma área de repulsão? Acredito que vocês responderam repulsão. Por quê? Um ambiente muito árido, certo? E o Alasca? É área de atração ou repulsão? Também acredito que vocês responderam repulsão. Por quê? Porque é muito gelada, uma área muito gelada. Então, para essas situações como áreas de atração ou repulsão, nós temos nomes que são usados na geografia para classificá-las, certo? Essas áreas, esses nomes são ecúmeno e anecúmeno, certo? O que são áreas ecúmenas? Áreas ecúmenas apresentam boas condições para o estabelecimento de comunidades humanas, certo? Onde essas comunidades conseguem sobreviver de maneira natural e autônoma. E as áreas anecúmenas apresentam condições desfavoráveis para a ocupação humana, onde a fixação de comunidades independentes seria impossível. Então, aqui, ó, diferentes condições para a fixação humana. Observem o gráfico. Diferentes paisagens apresentando condições distintas para a fixação de uma população. Áreas extremamente geladas são áreas anecúmenas, certo? Áreas onde eu tenho água, onde eu tenho condições de clima favorável, são áreas ecúmenas. Então, boas condições para o estabelecimento de comunidades humanas são as áreas ecúmenas. Onde não apresentam boas condições ou apresentam condições desfavoráveis à ocupação, são as áreas anecúmenas. Esses conceitos, eles nos auxiliam a elencar esses grupos aqui, certo? E classificar as áreas como áreas de atração ou áreas de repulsão. Lembrando que, como diz aqui neste parágrafo, os grupos de elementos podem ser classificados em atrativos ou repulsivos do ponto de vista demográfico, os fatores naturais e os fatores humanos, de atração ou de repulsão. Certo? Observando agora os fatores naturais aqui. Tem que haver fatores naturais de ocupação humana. Tem que haver recursos naturais, recursos hídricos, solo, relevo e clima. Tudo isso são condições favoráveis à ocupação humana. Então, os fatores naturais consistem nas condições espaciais para a instalação das comunidades humanas em determinado lugar
e estão ligados, sobretudo, à disponibilidade de bens essenciais para a sobrevivência. Então, qual é o primeiro grande fator natural considerado facilitador da povoação humana? É a disponibilidade de água. Marquem. Por quê? Porque a água é um recurso essencial para a sobrevivência. Portanto, mesmo as comunidades mais primitivas e nômades apresentam alguma dependência deste recurso natural. Então, aqui na imagem, Roma, um exemplo de cidade antiga fundada nas proximidades de recursos hídricos, no caso o rio Tibre. Então, a água não era somente utilizada para o consumo, mas também para nutrir os rebanhos e irrigar as áreas de cultivo, afirmando-se, portanto, como um grande condicionante civilizatório. Outro aspecto considerado importantíssimo para a fixação do ser humano no espaço é o solo, certo? Por quê? Porque a partir do momento que as atividades agrícolas passaram a ser desenvolvidas, os seres humanos passaram a necessitar de solos férteis, certo? Isso é importantíssimo para o desenvolvimento das comunidades. Em geral, solos férteis são aqueles ricos em matéria orgânica, elementos químicos naturais, que facilitam o desenvolvimento vegetal e são bons para o uso agrícola, produzindo alimentos com facilidade. Então, hoje nós temos locais, a questão da ocupação humana em solos inférteis são barreiras para a ocupação humana. Os solos inférteis são uma barreira para a ocupação humana. Só que hoje nós temos desenvolvimento tecnológico, temos técnicas de fertilização, irrigação mecânica, tudo isso pode solucionar alguns problemas do solo, certo? Atualmente. Mas um terceiro fator também para a ocupação humana é o relevo. Por quê? Porque ele é um elemento importante para a escolha dos melhores locais para o desenvolvimento da sociedade. Nesse quesito, há diferenças significativas daquilo que era considerado bom no passado para aquilo que é considerado bom atualmente. Por que nós precisamos identificar isso? Porque, olha, as sociedades mais antigas, como diz aqui, elas se preocupavam muito com a proteção. Então, no período romano e no período medieval, os locais ideais para o estabelecimento de cidades eram aqueles com áreas de proteção natural. Em geral, estas áreas eram mais altas, como topos de colinas. Então, eles escolhiam, no período medieval e romano, locais de relevo mais acidentado para instalar as cidades, para montar as sociedades em áreas bem altas. Hoje, não. Hoje, as áreas mais planas são as melhores, porque dão mais condições e facilidade para construirmos nossas casas, nossas habitações e também para desenvolver uma agricultura mais mecanizada. Então, atualmente, a questão do relevo, então mudou muito a situação em relação ao relevo, a escolha do tipo de relevo para a construção de uma sociedade, certo? Aí, em escala mais ampla, nós temos também os fatores climáticos, que também terão alguma influência na escolha da ocupação humana. Por quê? Áreas muito frias, como eu já expliquei, grande amplitude térmicas não são muito desejáveis, certo? Porque dificulta a agricultura, o desenvolvimento agrícola como um todo, certo? E também o conforto dos habitantes. Outro fator que atrai a ocupação humana é a disponibilidade de recursos naturais, a qual pode ser ampla e variada de acordo com o tempo e com a cultura, certo? Porque ao longo do tempo, objetivando a exploração econômica, os outros recursos passaram a ser importantes para a fixação de comunidades e cidades. Por exemplo, o ouro ou outros recursos com algum valor econômico eram mais explorados antigamente. Hoje nós temos outro tipo de recursos que atrai as populações, as sociedades humanas, certo? Os fatores humanos também aqui nós precisamos entender que os fatores humanos estão subordinados aos fatores naturais, mas também podem ser atrativos ou repulsivos no estabelecimento de povoações. Isso tanto no passado como no presente.
A ocupação de áreas por motivos culturais e religiosos é constante e atualmente gera conflitos e disputas territoriais, como é o caso que nós estudamos, conflito Israel-Palestina, certo? Motivações econômicas também, isso é muito atual. A questão das motivações econômicas é bem atual, que é considerado um fator de atração de população. Colonização dos Estados Unidos do Brasil, por exemplo, ocorreu em parte pela distribuição de terras para o estabelecimento de povoações nas áreas mais interiores do país. Então, motivações econômicas nós temos aqui nesse esquema religiosos, econômicos, culturais e históricos. São fatores humanos de ocupação territorial e a movimentação das pessoas pelo território atualmente. Certo, gente? Então, até a próxima aula.